Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o juiz eleitoral, Dr. Eduardo Soares de Araújo. Dr. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez à Sessão TV Atende. Eu que agradeço pelo convite. Estamos sempre às horas aí para tratar do assunto das eleições. Doutor, estamos entrando aí na reta final das eleições. Nesse domingo acontece aí o dia tão aguardado pelos candidatos. Andradas, tudo transcorreu normalmente. Sim, as coisas estão tramitando de maneira adequada, tanto em Andradas quanto em Ibitura. E, felizmente, nós estamos chegando no dia das eleições, que tem que ser visto não como, felizmente que eu digo, não pelo fato de já ter passado, mas nós temos sempre que comemorar o fato de nós podermos escolher nossos representantes. Agora, nesses últimos dias que faltam, a campanha já fica proibida, o candidato não pode distribuir santinho até o dia da eleição? Não, a distribuição de santinhos, a propaganda, a campanha de rua, de boca a boca, a distribuição de santinhos especificamente, ela pode ser feita até às 22 horas do sábado, que é o dia anterior à eleição. A partir das 22 horas, o candidato não pode mais distribuir santinho. Até nós temos uma preocupação no sentido de manter a cidade limpa, porque espero que não aconteça, mas às vezes acontece, já vi muitas vezes acontecer, de a cidade amanhecer no dia da eleição totalmente suja por santinhos. Eu acredito que seja um fato até negativo para o candidato. Imagino que se eu fosse votar e estivesse vendo que o meu candidato espalhou santinhos sujando a cidade, eu pensaria duas vezes antes de votar naquele candidato. No caso, pode acontecer prisão? A prisão ela pode acontecer, porém em hipóteses restritas. O objetivo da legislação é assegurar o direito ao voto, o direito à participação popular na escolha dos representantes. O Código Eleitoral ele restringe algumas hipóteses, mas em flagrante delito a pessoa pode ser presa, em virtude de cumprimento de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, também pode. A pessoa, na verdade, só não pode ser presa em prisão preventiva e em prisão temporária, mas em prisão decorrente de condenação definitiva e prisão decorrente de flagrante, pode sim. Boca de urna, dá prisão? Boca de urna é crime. Crime e dá prisão. Dá prisão e aliás, o que nós chamamos de boca de urna é a propaganda no dia das eleições. No dia da eleição, no dia 2, no domingo, nenhum candidato pode distribuir nenhum material de campanha. Se isso acontecer, quem tiver candidato ou uma pessoa até que não seja candidato, que esteja praticando atos de campanha no domingo, vai ser presa em flagrante, vai ser conduzida ao local que nós vamos deixar preparado, provavelmente vai ser liberado no mesmo dia, porém vai ser liberado só bem tarde da noite, porque nós não vamos ter tempo para analisar os pedidos de liberdade, a polícia não vai ter tempo de fazer os procedimentos adequados, a pessoa vai ficar, vamos dizer assim, de uma maneira mais popular, vai ficar de castigo o dia todo para só ser liberado mais durante a noite. Eu posso votar com uma camiseta de uma cor que lembre o meu candidato, com adesivo do meu candidato? Sim, isso é possível sim, a legislação autoriza. O cidadão, o eleitor, ele tem o direito, inclusive no dia da eleição, de manifestar as suas convicções. Então ele pode sim estar com uma roupa da cor que identifica um determinado partido, pode estar até com um broche, um adesivo que eles costumam colocar identificando o candidato. Porém, eu não aconselho que faça isso. E se fizer, faça com a seguinte cautela. Embora possa a manifestação individual, a legislação proíbe a manifestação em grupo. Ou seja, se tiver 2, 3, 4 pessoas com roupas da mesma cor, já ficar caracterizado uma reunião de pessoas, aí essas pessoas
poderão ser conduzidas, pode ser considerado boca de urna, porque esse tipo de reunião no dia da eleição é vedado. Então a pessoa que quiser colocar um broche, alguma coisa que lembre o seu candidato, o seu partido no dia da eleição, pode. Mas tome cuidado para não se reunir com outras pessoas que estejam usando o mesmo tipo de identificação, que pode ter problema. Transporte no dia da eleição, como que funciona? O transporte no dia da eleição é uma coisa muito importante. A legislação é muito simples, muito clara. Transporte no dia da eleição é exclusivamente aquele que é fornecido pela Justiça Eleitoral. Todo o transporte no dia da eleição, ele é planejado, são fixadas as rotas, são separados os veículos, todo com identificação a serviço da Justiça Eleitoral, e o eleitor tem que utilizar esse transporte. O transporte de eleitor de maneira ilegal, que é aquele que o candidato ou alguma pessoa de algum partido, ou simpatizante de algum candidato faz para agradar o eleitor, para ajudar o eleitor, isso também é crime. E vai ter uma fiscalização efetiva em relação a isso. Eu sugiro até que as pessoas evitem aquela famosa carona. Porque existe a carona, que realmente é um seu amigo, que você está acostumado a dar uma carona para ele, um vizinho ali que você vai junto, sem maldade. Existe? Existe. Mas a gente diferenciar, na hora que a polícia vê um carro cheio de pessoas, ninguém da mesma família, ninguém mora próximo, ninguém colega de trabalho, até a gente saber se aquilo ali é uma carona correta, se aquilo ali é uma coisa de boa fé ou se é uma atividade criminosa, vai ter dificuldade. Então, eu sugiro que o eleitor utilize o transporte fornecido pela Justiça Eleitoral, porque senão pode ter problemas. No caso das comemorações depois da eleição? A comemoração, ela faz parte da democracia. Eu costumo dizer que quem vence as eleições tem o direito de comemorar. Quem perde a eleição também tem que saber que perder também faz parte da democracia. Tem que saber ganhar e tem que saber perder. É claro que nós tentamos ao máximo evitar os excessos daquele que vence as eleições. Infelizmente, já ocorreu aqui na comarca manifestações um pouco exageradas que acabam surgindo até conflitos, às vezes uma briga, às vezes alguma questão até mais grave. Então é importante, quem ganhou a eleição, comemore, tem o direito de comemorar, mas respeitando o outro, pensando que e se fosse o inverso, ganhou, mas poderia ter perdido. Então que não faça com o outro aquilo que não gostaria que o outro fizesse também, se o resultado tivesse sido inverso. Doutor Eduardo, um questionamento que surge muito por parte das pessoas em relação ao voto branco e nulo. Isso influencia alguma coisa na eleição? A resposta é muito simples. Não. Voto branco e nulo não influencia em absolutamente nada. Há algumas, que eu chamaria de lendas urbanas, dizendo que o voto branco vai para o primeiro colocado, se o voto nulo for muito, pode anular a eleição. Isso não tem o menor fundamento. O resultado da eleição, ele é considerado, nós consideramos os votos válidos. O que são votos válidos? São aqueles votos dados a determinado candidato ou a determinada coligação. Se o voto é branco ou nulo, ele não é considerado um voto válido. Então, para exemplificar, para não haver nenhum tipo de dúvida, vamos imaginar que fosse candidato único a prefeito. Esse candidato único a prefeito, se ele tivesse um voto, ele teria 100% dos votos válidos. Um voto seria eleito, seria suficiente. Então, o voto branco e o voto nulo é um voto que realmente não tem valor nenhum. É claro que o eleitor, ele, na sua soberania, ele tem o direito, se quiser, de anular o seu voto, ele tem o direito, se quiser, de votar em branco. Mas eu costumo dizer que não é o posicionamento adequado. É um tipo de protesto sem o menor sentido, porque você está protestando
mas de maneira inútil, absolutamente inútil, né? Se você é contra a pessoa não concorda com os atuais governantes no município, no estado ou no Brasil, e em virtude disso ele resolve anular o seu voto, ele indiretamente está contribuindo para manter aquela mesma situação contra a qual ele está protestando. Então não faz sentido votar branco nem votar nulo, embora seja direito do eleitor. Existe uma expectativa do horário que já tem o resultado da eleição de Andradas e Bitura de Minas? Olha, a eleição termina às 5 horas da tarde. Terminando às 5 horas da tarde, e a gente imaginando que não ocorra nenhum tipo de problema com urna eletrônica, com nada, eu creio que o resultado oficial, acredito que antes das 7 nós já teremos resultado oficial. Mas o resultado extraoficial, poucos minutos após o fechamento, assim que passarmos às 5 horas da tarde, certamente já teremos o resultado oficial, que toda urna emite o seu boletim e, analisando ali, já é possível saber quem foi o vencedor das eleições. Tá certo, doutor, eu agradeço a participação. A mensagem que o senhor deixa para os eleitores, tanto de Andradas como também da cidade de Bitura de Minas? Eu gostaria de desejar a todos os eleitores de Andradas e de Bitura de Minas uma excelente eleição. Gostaria de pedir para que o eleitor pense com muita calma em quem ele deve votar, quais são aqueles candidatos que merecem o seu voto, e pense também de como deve se comportar no dia das eleições para que sejam evitadas situações desagradáveis e até incidentes. Ele tem o direito de votar, vote, e depois da votação, embora ele tenha o direito de circular pela cidade, é claro, mas que evite ao máximo as aglomerações de pessoas, porque talvez aconteçam, é possível que aconteçam alguns incidentes. Então eu dou esse recado ao eleitor: escolha com calma seu candidato, com responsabilidade, não venda seu voto, escolha com carinho aquela pessoa que vai governar a nossa cidade e evite qualquer tipo de problema no dia das eleições. Doutor Eduardo, muito obrigado. Uma boa eleição a todos e até nesse final de semana na cobertura da NTV. Eu que agradeço. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o juiz eleitoral, doutor Eduardo Soares de Araújo.